Olá, seja bem-vindo ao The Bush, nosso primeiro episódio hoje. Então, muito obrigado por você estar por aqui. Só reforçando, esse é um podcast que o objetivo que a gente está trazendo para você é para a gente falar de vendas, de gestão, de marketing, de vida, para a gente não só sair talvez com os principais insights que os líderes das indústrias têm trazido, mas fundamentalmente a gente também aprender muito do estilo de vida, a forma de pensar, que no final do dia eu e você, a gente está sempre querendo evoluir e não necessariamente só de negócios. Então, o The Bush é isso. Nós vamos falar hoje com Eric Buzzi. O Eric Buzzi é o vice-presidente de vendas e marketing da VTEX. VTEX é uma das maiores empresas do mundo de e-commerce, a primeira empresa brasileira de tecnologia da informação que abriu seu capital nos Estados Unidos há pouco tempo, na NYSE. E o Eric é um cara que tem uma experiência muito grande no segmento de vendas, trabalhou em grandes multinacionais. Nós vamos falar muito sobre vendas, sobre o comportamento de vendas, a liderança que tem por trás de vendas. De maneira geral, vamos tentar desmistificar vendas. Se você puder, coloca aqui nas observações, nos comentários aqui do canal, quem você gostaria de ver aqui no The Bush, que tipo de pergunta eventualmente não foi respondida que seria adequado, porque a gente vai estar se dedicando inteiramente a dar todas as respostas e alinhar que esse conteúdo seja cada vez mais alinhado à sua expectativa. Então vamos ao primeiro episódio do The Bush. Eric, demais ter tu aí. Honrado com o convite. Muito obrigado, Bush. Imagina, o prazer é nosso aqui, o prazer é meu. Hoje a nossa conversa é sobre vendas, cara. Mas eu não quero levar vendas aqui com romantismo. Eu queria a vida real, para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, se identificar e entender também o que pode fazer para poder performar muito mais nesse contexto. Porque se a gente for olhar vendas é a base de toda a relação de uma companhia, né? E principalmente as pessoas também. De certa forma, quando eu defendo uma opinião, eu estou me vendendo para você, né? Você sonhava em trabalhar com isso? Não, nunca imaginei, Bush. Vim parar aqui nesse mercado de vendas e eu vou te falar, estou cada vez mais empolgado porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova, né? Eu falo, a quilometragem em vendas ela é super enriquecedora para todo mundo. E é interessante porque se vendas não opera bem, a empresa toda parece que está doente, né? Vendas precisa operar. É a principal vitrine da empresa. Isso a gente já entende, mas a maioria das pessoas, se eu pedir para minha mãe, por exemplo, eu lembro, né, as amigas da minha mãe falando assim, preciso de um emprego para o meu filho, né, para o Júnior, para o Pedro, né? E elas diziam, nossa, pode ser tudo, pode ser até vendedor. Vendedor. Né? Normalmente começa assim, né, a carreira. E aí a gente vê executivos de alto sucesso, que nem tu, com um grande repertório, amar vendas, né? O Eric de adolescente, ou quando tu ingressou no mercado de trabalho, tu ingressou já com vendas ou tu ingressou em outro segmento de negócio? Não, minha carreira, assim, saindo da faculdade, a gente vai para quem quer ceder uma vaga, né? Então, assim, tentando vagas em vários segmentos, e aí eu enxerguei uma porta no mercado de logística. Fiquei ali por um tempo, depois migrei para autopeças, e foi numa passagem minha, que nessa empresa de autopeças eu fiz 2 passagens. Eu fiquei um tempo ali como engenharia de qualidade de fornecedores, depois eu fiz um intercâmbio nessa metade, e ali eu comecei a refletir, falei, o que eu quero da minha vida? Será que é a logística que eu fiquei um tempo? Será que é aqui na engenharia de qualidade? O que é? E aí eu comecei a conversar com várias pessoas e falei, poxa, é o mundo de vendas. Quando eu retorno para o Brasil, isso foi em 2008, essa mesma empresa, ela fez o convite. Continua agora como efetivado, né, nesse mesmo departamento, e eu disse para ele, eu não quero mais isso, eu queria vendas. Você tem algum lugar aí para mim? E ali que foi a minha primeira entrada nesse mercado. Só que era uma coisa assim, o mercado de autopeças, apesar do grande respeito que eu tenho, não tinha a dinâmica que eu procurava, aquele frio na barriga, tensão, grandes emoções, né? E aí eu comecei a conversar com várias pessoas também de mercado, e aí vi vendas dentro do mercado de tecnologia como uma coisa muito mais promissora. E aí entrei no programa de trainee da Oracle e ali que começou a minha história. Então você começou na Oracle, na verdade, com a área de vendas mesmo. Na Oracle como trainee. Você já começou numa das maiores empresas do mundo, atuando talvez um dos grandes pilares que diferencia a Oracle no mercado, que é o posicionamento comercial. Sim, e ali com um programa muito focado para lapidar todas as minhas capacidades em vendas. Então eu aprendi muito durante esse período. Legal, legal. Eric, para quem não te conhece, a gente iniciou falando rapidamente na questão de vendas, como tu começou, mas quem é o Eric, né? Eu não queria trazer essa informação, acho que é muito legal tu mesmo colocar, porque tu é um profissional que tem um track record muito forte nas últimas 2 décadas, né? Um profissional que, como tu colocou agora, iniciou num segmento diferente, depois entrou no mundo de tecnologia
como um profissional de vendas e tu criou uma carreira muito sólida nisso. Queria que tu contasse para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Bom, Eric é um cara nascido e criado em São Bernardo, casado com a Thalita, junto já há 16 anos, que enrolou ela por muitos anos, mais de uma década. Essa tua fala teve um ar de achando que ela vai te perdoar. Não, assim, ela vai me dar bronca na hora que ela assistir isso aqui. E aí entrei no mercado de engenharia, né, na faculdade de engenharia, ingressei a minha carreira em logística, depois passei por autopeças e aí fui para tecnologia, que é onde eu me apaixonei. Uhum. Eu acho que é legal também destacar para o pessoal, porque assim, normalmente quando a gente entra numa grande empresa, talvez tu é um pouco fora da curva se a gente for olhar em termos de ter passado num processo para uma grande empresa em vendas, de certa forma tem um lado positivo, que tem um lado cultural que favorece, né? Uma grande empresa normalmente ela traz culturas talvez um pouco mais maduras, vamos dizer assim, né? Diferente, às vezes, de quem começa em empresas com menos estrutura, que tem outras dificuldades. Mas tem um outro lado da moeda, que é bem difícil, que é o lado da pressão, o lado da cultura muito forte de resultado. Né? Tu entrou numa das maiores empresas do mundo, operando em vendas. Né? Como é que foi o aprendizado de viver nesse meio? Porque, obviamente, se forjam profissionais melhores em ambientes assim, mas, de certa forma, um cara que não era de vendas entrar num ambiente altamente competitivo. Como é que tu te enxergou ali? Quais foram os elementos que o Eric adotou para que ele fosse um profissional bem-sucedido nesse ambiente? Primeiro impacto, medo. Cheguei ali e era justamente, para mim, a Oracle é uma das maiores escolas de vendas no mercado. E eu cheguei, vi vários profissionais de alta performance e fiquei assim, será que eu tenho capacidade de estar aqui? E estar aqui significa ficar dentro dessa empresa por alguns anos. Né? Por quê? Eu vou ficar performando. Quem não performa, nesse mundo, a gente já sabe, né, como é que funciona. Não é só resultado, né? A gente olha muito atitude e resultado, mas no final das contas tem que performar. Mas aí, Bushi, não é só a empresa. Eu fui aprendendo ao longo dos anos que o que importa realmente é quem é o seu líder imediato. E para mim, eu tive um líder muito bom nesse começo, que eu não enxerguei logo de cara tudo que ele estava fazendo por mim, mas foi quem me direcionou muito forte nessa caminhada. Nesse programa de trainee, nós tínhamos ali um momento que era de shadow. Então, a gente ficava junto de vários grandes executivos da empresa, indo para grandes reuniões, viagens e tudo mais, simplesmente observando. Como uma sombra, né? Como uma sombra, observando tudo que está acontecendo, aprendendo como se posicionar numa reunião, entre outros pontos. E eu lembro que esse gestor, ele chegou para mim e falou assim, olha, com você vai ser diferente. Está aqui um cartão de crédito, estou te dando aqui 10 contas, que são empresas, e você precisa vender este produto nessa determinada cota aqui para essas empresas. Eu cheguei ali e falei, poxa, esse é o programa estruturado para mim? E quando eu olhava para o lado, todo mundo com seu terninho, pegando voos para fora, para o Rio de Janeiro ou para fora do país, para acompanhar esses executivos. Só que depois de algum tempo eu fui dar um grande valor para ele. Por quê? Ali já começavam meus primeiros quilômetros em vendas. Ali começava toda a minha parte de tentativa e erro. E diante de todos esses erros, eu fui forjando as minhas capacidades para hoje. Sabe que eu estava te escutando e não tem como eu não recordar. Eu sou um cara de vendas também, né? E te escutando, eu fico lembrando um pouco de uma visão que eu tenho de vendas. Para mim, isso é minha opinião. Eu queria depois que tu complementasse ou corrigisse até eventualmente o que eu colocar. Mas eu enxergo muito um vendedor de sucesso com 3 pontos, né? 3 comportamentos. O primeiro, eu acredito que um vendedor de sucesso ele tem que entender vendas como uma oportunidade de vida. Se ele não tiver, eu vou chamar ambição, diferente de ganância, né? Ganância é um lado negativo, mas a ambição dele querer crescer, dele querer transformar a vida dele usando vendas como uma ferramenta, talvez ele não vai performar tanto em vendas. Eu acho que isso é importante. Eu desconheço profissionais de muito sucesso em vendas que não tinham a ambição disso, né? O segundo, a questão é técnica, o que tu acabou de colocar, né? Ou seja, o quanto o repertório de portadas na cara, de cold calls, de situações te fizeram ser um cara melhor nisso, em vendas. Mas, obviamente, que tem N outras disciplinas em vendas que a gente tem que estudar, negociação, né, geração de valor e etc. E, obviamente, a Oracle é uma das grandes indústrias, na minha visão, um dos grandes players da indústria que ensinam isso. E o terceiro, cara, eu acho que talvez é o ponto que pouco se fala, mas é um dos mais importantes para mim, que é a resiliência, né? A gente vive é um ecossistema que qualquer vendedor, que se eu sou vendedor de pipoca ou um vendedor de qualquer outra coisa, é muito mais não do que sim. E se a gente não souber comemorar o não também como processo, a gente vai ter uma vida mais infeliz, né?
Como é que tu enxerga isso, escutando isso agora e lembrando naquela época? Porque ninguém chegou para você e deu essa frase, essas colocações. Ninguém te dá uma fórmula em vendas, né? É. Cadê a faculdade de vendas? Então, o que nós fazemos? Muita leitura, a gente vem aprendendo com metodologias, mas o último ponto que você falou, Bush, que é de resiliência, para mim, ele é um dos principais pilares. Por quê? Realmente, a gente vai viver com nãos ao longo de trajetória, e a trajetória é toda a nossa carreira, ou se a gente fizer um recorte só em um determinado negócio que a gente está trabalhando. E tem um lado importante da resiliência. A gente vai ter vários tombos, mas em vendas é muito importante você cair rápido e se levantar rápido. E também trazer os nãos o mais rápido possível. Por quê? A nossa vida é vencer nãos. Vencer objeções para chegar num sim. Então, à medida que a gente tem um não o mais rápido possível, a gente consegue trabalhar. Ontem mesmo eu estava falando com um dos meus vendedores, né? A gente está se aproximando aqui no final do Q1 da empresa, e ele muito com aquele medo de fazer a pergunta difícil para o cliente. Poxa, Eric, mas pode ser que ele venha com a má notícia que ele não vai fechar agora. Eu falei, ótimo, faltam 7 dias para a gente terminar o quarter. Se você chegar com essa objeção agora, se ele te disser um não neste momento, a gente tem 7 dias para conseguir vencer isso. Agora, se ele te disser no último dia, acabou. Virou quarter e acabou. Então, essa resiliência, o saber levantar rápido após um não, para mim é fundamental. Tem que saber perder, mas não saber perder. Eu vou melhorar essa minha frase. Eu acho que o mundo de vendas eles nos traz muitos ensinamentos, e um que talvez eu tive sorte de acertar sem ter aprendido antes, eu aprendi depois de ver acertando, é a gente saber perder no sentido de não mudar nossa essência, né? Ou seja, respeitar o não. O não mais rápido ele não é ruim, ele é bom. Bom em qual sentido? De que você entende que uma série de nãos vão te trazer um sim. O não é processo, é parte do processo. Eu acho que isso é importante, e é legal tu falar isso desse jeito, porque a vida real não é bem assim, né? Eu vejo muita gente se frustrando em vendas com os primeiros nãos. Obviamente que a gente tem uma expectativa, às vezes, de ter mais sims do que nãos, e a vida real, às vezes, nos reserva surpresas que a gente, às vezes, não está preparado. Mas não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona vendas. Né? Porque ir no mês muito bem, de certa forma, muitos podem. Ir 3 meses já não é para todo mundo, e por 6 meses já começa a ficar raro. E posso te trazer um exemplo que aconteceu na minha vida? Eu passei, depois do programa de trainee, fui para Inside Sales, numa carteira vasta ali de clientes, e a minha primeira oportunidade para ser um vendedor de field mesmo, de campo, que era o meu principal objetivo naquele momento, foi numa vaga que ninguém queria. Então, para mim, lá, o vendedor por telefone, tá prospectando todo mundo, né? Aquela vaga era meu objetivo, meu próximo passo. E eu lembro de uma virada de ano fiscal, que 3 pessoas, elas não quiseram aquela vaga. Então, o gestor formou o primeiro time, e aí essa vaga era uma vaga para vendas de RP para o mercado financeiro. O primeiro vendedor falou assim, não. E não por quê? Porque aquele território estava zerado há 4 anos. As pessoas tentavam executar as cotas ali. Aí ele puxou outra pessoa, convidou, não. Terceira, não. E aí chegou aquele momento, assim, tô com o time inteiro formado, falta só essa posição para vendas de RP. E agora, o que eu faço? Ele olhou para aquele menino ali, que estava com muita vontade. Esse é o mesmo gestor que me adotou saindo da faculdade, isso que é legal. Falou assim, e aí, o que seria para você essa vaga? Ele falou, eu falei para ele assim, pô, tenho essa chance? Eu lembro que os vendedores de campo tinham um carro da empresa. Eu falei assim, eu vou ganhar um carrinho da empresa? E ele falou assim, vai. Eu falei, então, vamos embora. Eu vou abraçar essa oportunidade como se fosse a última da minha vida. Território, 4 anos zerados. Eu fiz 200% da cota neste território. Legal tu escutar falando, porque a gente volta para os 3 pontos e bateram, né? Acho que é muito legal. E tu trouxe um outro aspecto que me faz pensar, e é legal para quem é de vendas, ou para quem lidera vendas, ou para quem precisa de vendas na sua companhia, que muitas vezes a gente prejulga ou tem preconceitos sobre vendas, né? Explicando um pouco o que tu colocou, para eventualmente quem não conhece, ERP é o grande software que gerencia processos nas empresas, né? E não é uma venda simples, é uma venda que leva tempo, etc., e escutar que é um território, ou seja, o território é um segmento de clientes que ninguém queria atender, isso de certa forma era uma oportunidade, né? Porque a competição que tu teria era bem menor, né? Porque normalmente os vendedores querem sempre vender o coco na praia, o cara não está preocupado, não quer normalmente vender um produto que exige mais preparação, né? E eu acho que os bons vendedores vêm disso, eles vêm da capacidade deles buscarem alternativas diferentes. Um tempo atrás eu estava conversando com o Joel e a gente estava falando sobre metas, principalmente vendas tem muito a ver com isso, né?
E a gente estava conversando por experiências de vida e tal, o quanto muitas vezes a gente trazer um aumento de meta, digamos, eu vou chamar linear, mas sei lá, 10%, 15%, não necessariamente que não são números relevantes, mas normalmente faz a pessoa... ninguém gosta de meta maior, né? Naturalmente, né? Mas uma vez que entra uma meta que é 10, 15% maior do que você tinha, você acaba buscando pensar, puxa, o que eu vou ter que fazer mais vezes ou com mais intensidade para conseguir atingir esses 15% maior? Mas raras vezes as pessoas pensam em como poder fazer diferente. Diferente, total. Né? E é o que tu acabou de trazer, ou seja, todo mundo olhava em tentar fazer do mesmo jeito num território que não dava. E talvez tu, por não ter uma premissa anterior, tu fez um jeito diferente dos outros. Eu não tinha vício. Eu vinha com um brilho no olho, mas aí de novo eu trago a importância do gestor. O quanto um gestor ele é importante numa área de vendas, né? Eu lembro que a gente sentou e falei, poxa, legal, agora eu tenho a cadeira, eu tenho a posição, e agora? E nós traçamos uma estratégia. Olha, RP é um negócio difícil, um ciclo médio de vendas na época era acima de 1 ano para vender aquela oportunidade. Então, você imagina ficar trabalhando mais de 1 ano uma oportunidade para você chegar numa venda. Quantos nãos você tem, né? Então, o foco é muito importante. Onde você vai dedicar o tempo é muito importante. E aí nós traçamos uma estratégia de focar na base instalada, né? Clientes que já utilizavam algum produto da empresa, e deu super certo. Então foi justamente o que você está trazendo aqui. Não só fazer com mais intensidade, é parar com mais inteligência e fazer diferente. Vendas tem muito disso, né? A gente gerar mais valor antes de qualquer outra coisa. Ou a frase que eu uso muito, né? É ser interessante, não interesseiro, né? Porque vendas parte muito disso. Mas, Eric, é legal o seguinte, a gente está falando de vendas, assim, no sentido, talvez, dos comportamentos ou das características que o vendedor de sucesso tem que ter. A gente falou de 3, tu citou exemplos da tua vida. Mas em algum momento da tua vida, tu teve que fazer também uma migração entre deixar de ser um vendedor, um contribuinte individual, como as empresas chamam, ou seja, a pessoa que é responsável apenas pelos seus resultados, e tu passou a consolidar o resultado de várias pessoas, o que um líder de vendas faz, né? O que tu acredita que foi relevante para quando a Oracle te convidou para fazer mais esse upgrade de carreira, ou seja, tu passasse a ser um diretor de vendas da companhia? Como é que tu enxerga o Eric daquela época? O que o Eric daquela época tinha de elementos que credenciavam ele a fazer isso? Eu não quero saber o que o Eric se achava. Eu queria que tu tentasse te olhar hoje com a visão de quem oportuniza isso para jovens ou para outras pessoas. O que o Eric tinha, na tua visão naquela época, que fez o Eric ser o candidato a este cargo de diretor? Porque, obviamente, tu não estava preparado. Não, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Tá, um frio na barriga enorme. Naquele momento, simplesmente ser um bom vendedor. Eu estava sempre atingindo, superando as metas, fazendo algumas coisas diferentes, no caso de como apresentar os produtos e tudo mais, como posicionar os produtos. Então, me destaquei como um grande vendedor e migrei como gestor. Não tinha nenhuma outra formação. Mas eu quero ir mais a fundo. Tu foi meio simples para não querer... Não é arrogante tu falar isso, tá? Pode falar de boa. O que eu quero te entender é o seguinte, tu acabou de dizer um negócio. Não, eu melhorava o processo de venda, trazia elementos... Isso era padrão de todo mundo ou isso já era uma característica diferente do Eric? Não, já era uma característica diferente. Provavelmente certeza. Isso te ajudou. Sim. Né? E o que mais de características que tu tinha de diferente da média dos teus colegas? Porque resultado numa empresa grande é meio que mandatório, né? Então, de certa forma, é um critério basilar, tipo, tem que ter para você ter oportunidade. Mas para ser escolhido entre a pessoa daquela oportunidade, certamente tu tinha outras características. Eu queria ir mais a fundo nisso, porque muitas vezes eu vejo uma pessoa que trabalha com vendas, o cara vende carro numa concessionária, o cara está numa loja, não importa o negócio que ele tenha, ou eu se sou um grande diretor de vendas, a gente chamar a atenção de entender o seguinte, o que tipo de comportamento um vendedor deveria ter, ou mostrar para a companhia dele que ele pode ter, que pode credenciar ele a ter um espaço adicional na carreira dele. Sabe uma coisa que eu fiz que chamou bastante a atenção da empresa? Novamente com a tua frase que me marcou desde lá de trás, do ser interessante e não interesseiro. Eu lembro que, como eu trabalhava com uma carteira menor, com clientes estratégicos, né, estar presente era algo muito importante. Então, eu comecei trabalhando de cafés fora dessas empresas, que seriam os meus prospects, os meus clientes ali, e à medida que o tempo passava e eu conhecendo mais pessoas, eu chegava a ter uma mesa dentro daquela empresa. E o que eu fazia? Tentava resolver os problemas que eles tinham com a empresa, que não tinham nenhuma relação com o meu trabalho. Ali eu era interessante. E eu me deparava com, logo depois, passavam alguns meses, eu era chamado para, olha, a gente tem um projeto aqui que a gente está pensando em futuro,
Será que você não tem algo a contribuir? Será que você, com a tua bagagem de tecnologia, não consegue trazer alguma coisa para nos agregar aqui? E aí, eu comecei sendo interessante, como você bem prega, e depois eu estava usufruindo disso. De uma Legal. forma muito natural. Então, isso me fez destacar ali, Bush. E foi algo muito natural mesmo que acabou acontecendo. Como é que tu entende, por exemplo, o esporte, ou a performance, ou a disciplina, que o esporte traz isso mais explícito, né, para vendas? Né? Tu acha que tem uma associação ou não? Bush, tu tá viajando, não tem nada a ver. Assim como o esporte, vendas é uma atividade que exige alta performance e dedicação. Então eu faço um paralelo muito, muito forte com, por exemplo, Fórmula 1 e o mundo que eu vivo hoje. Cada oportunidade que nós entramos, né, por exemplo, eu quero vender para aquela empresa A, para mim é uma corrida. E aí não é só o dia da corrida. Você tem o dia do preparo, o dia dos treinos, ajustar tudo. Então assim, para cada oportunidade que eu vou entrar, desde o PowerPoint que eu vou posicionar, desde o speech. Então nós sentamos como time, a gente se prepara tudo. O treino é muito importante. Puxa, a gente treina por várias vezes, se tem um cliente muito importante, de uma oportunidade grande, nós ensaiamos. A gente pega uma sala dentro da empresa e nós ensaiamos por várias vezes. Para a hora que chegar na frente daquele cara, ou daquela executiva, a gente consiga passar a mensagem mais assertiva possível. Então, para mim, é muito de Fórmula 1, até chegar o dia da corrida, que é o do vamos ver, que é ali, realmente a gente está no jogo. E assim, dali a gente pode sair com a vitória, porque tem vários outros concorrentes, né? Cada oportunidade que a gente entra tem uma série de competidores. Então, ao final daquela etapa, podemos sair ganhadores, ou a gente tira dali uma lição, volta com esses aprendizados. E aí a importância, né? Nós fazemos loss review dentro da empresa. Quando a gente perde uma oportunidade, coloca todo mundo numa sala, o que a gente tira de aprendizado disso? Uma reunião dura, a gente fica com aquele gosto amargo. O foco da reunião é lição aprendida, não culpa, né? Não, acho que isso é importante, né? O que nós vamos fazer pro próximo? Porque eu vejo muitas empresas ou profissionais com receio de discutir por que perde ou aceitar, e até prejudica ele por não fazer isso, né? Porque ele tem receio da repercussão que isso às vezes dá. Bush, posso falar uma coisa? Não sei se você sabe disso, mas a maior perda em vendas da minha carreira foi junto com você. Pô, mas agora aqui na frente de todo mundo, cara. Você lembra daquela oportunidade? Se a tua maior, eu já sei qual é, né? Me marcou. E Sim. eu lembro quando nós voltamos com gosto amargo, né? Que a gente tomou o não ali na frente do cliente. E o que a gente precisava era, sabe, de uma força e etc. Nós fomos julgados. O pessoal estava muito preocupado em nos passar uma lição, né? Poxa, perderam isso porque vocês fizeram tal coisa errada. Ali era um momento de acolhimento, né? De pegar esse time. Pô, o que a gente vai tirar de forte? E o que disso aqui a gente vai entrar no próximo ali para matar um e ganhar aquela oportunidade? Exato. Me lembro Cara, da situação. Isso me marcou. Eu lembro, a gente desceu depois pro café. Eu lembro disso, marcou muito forte minha carreira. E ali eu falei, pô, cara, a gente se comprometeu um com o outro. Falou assim, o próximo que entrar, grande, a gente vai dar o nosso melhor. Não, nós vamos fazer essas ações. E sozinhos, lembra? E falou assim, agora a gente vai fechar o olho para tudo que a gente ouviu nessa sala e vamos, na nossa essência, fazer o melhor. Porque isso é legal que tu trouxe. Puxa, eu não lembrava desse caso. E depois a gente só foi para mim? Não. Não, sem dúvida. Eu acho que Foi pesado. Eu te dizer que eu tive situações com vendas. Antes dessa, eu tinha um cliente no sul do Brasil que... Sabe aquela venda que todo vendedor já sabe que já tirou o pedido, ele só está esperando o dia para coletar. E eu fui surpreendido naquele cliente de não ter vendido. Eu tinha acesso a todo mundo, relação com todo mundo, as melhores notas de avaliação de produto, eu não vendi. Passou mais 4, 5 meses, teve uma outra oportunidade na mesma empresa de um outro produto, ele comprou de uma outra empresa. Eu digo, cara, o problema sou eu, né? Mas eu sempre mantive o lado profissional, né? De não saber perder, vamos chamar como eu falei, né? Ou seja, mantendo os valores. E passado acho que mais um ano, eu fiz a maior venda da história do meu contexto na época para aquele mesmo cliente, coisa que eu certamente não teria feito se eu tivesse vendido os antes, né? Os pedidos anteriores. Então, muitas vezes, eu falo isso da minha vida, do ponto cinza, mas vendas também tem isso. Quantas vendas ruins você deve ter tido, ou situações não esperadas que tem que acontecer para que te traga uma grande na frente? Então, eu não quero que a gente terceirize a responsabilidade com essa minha fala, tipo vitimismo, sabe? Ah, pois é, foi o azar, a próxima vai dar certo. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tiver a humildade de entender onde eu poderia ter sido melhor, ou ter sido mais diligente para que aquilo acontecesse, certamente eu poderia ter resultado melhor. E a gente teve depois, né? Teve.
naquele mesmo A lugar. venda mais relevante, uma das mais esperadas, aconteceu meses depois. Trabalhamos 1 ano naquela oportunidade e saiu. Aí veio a glória. Mas eu falei assim, os momentos de vendas, as glórias são pequenas, né? São Pequenos pequenas. momentos, intensos, mas eu falo, até quando vira um quarter, 1 ano, acabou tudo. O placar zero. O vendedor, na verdade, ele procura um emprego novo todo mês, né? Quando acaba o mês, não tem histórico, matar um leão por dia. Eric, eu gostei dessa analogia da Fórmula 1 e eu não sou um grande adepto à Fórmula 1 atualmente, gosto do esporte, mas ultimamente eu acabei me desligando um pouco. Mas eu não tenho como não associar muito a imagem que o brasileiro em geral tem com a Fórmula 1, né? A gente tem a imagem do Ayrton Senna muito forte, né? Acho que faleceu em 94, se eu não me engano, né? 1º de maio, né? De 94. E o Ayrton Senna é um caso que eu uso muito nas minhas conversas com clientes, eu usava muito, hoje em dia eu estou usando muito mais esse caso até para compartilhar com as pessoas o conteúdo, de que naquela época, se a gente olhar a performance do Ayrton Senna, e eu não estou aqui entrando no mérito da dedicação, das habilidades dele, mas talvez ele se tornou o grande ícone da Fórmula 1, mais para o brasileiro, óbvio, do que fora, muito pelo contexto que a gente vivia na época. A gente vivia um contexto de muita inflação, o povo sem muita alegria, então, de certa forma, ele era a grande alegria que a gente esperava na semana. Né? Aquele tema da vitória lá era esperado no domingo para transformar a tua semana que vinha pela frente, então o brasileiro não tinha muita coisa a comemorar. Lembrando, né, até ele falecer em 94, o Brasil também fazia muitos anos que não tinha vencido nenhuma Copa do Mundo, a última tinha sido em 70. Então o contexto do esporte, etc., a gente precisava. E eu acho que ele foi o herói, que apareceu pelo contexto certo, com o propósito certo. Então olha que loucura. Por que me marca isso? Porque eu assisti há pouco tempo, cerca de 1 ano atrás, um vídeo da vitória, quando obviamente, eu era muito criança, né, gente? Não sei vocês, mas eu era muito criança em 91, né, quando ele venceu. Brincadeiras, né? Mas eu lembro que ele estava com problema na caixa, ele só andou com uma marcha, começou... E eu sei que ele... Não sei nem se ele fez a volta complementar depois de vencer, que ele desmaiou, né, de cansaço. Então ele tinha um propósito de entregar o máximo que... E olha a resiliência. Olha os componentes de novo de vendas presentes aí. E tem um componente, Bosch, que para mim, no mundo de vendas, ele é muito importante. Desde o seu dia a dia, desde quando você sai da cama e principalmente quando você tá na frente do cliente. É paixão, é aquele brilho no olho, sabe? Pô, cara, eu tô aqui preocupado em você vencer esses desafios que você tem na empresa, ou eu tô aqui para te mostrar uma coisa que você nem sabe que precisa. Que para mim, a grande beleza de vendas tá aqui, tá? Vender aquilo que você nem sabe que precisa ainda, para colocar a tua empresa ou tua posição aqui em outro patamar. E essa paixão, para mim, Senna carregava isso muito forte, né? E aí eu não tenho como não associar uma visão que eu tenho da Fórmula 1, né? E o terceiro elemento que eu ia comentar só era a experiência do Ayrton Senna, porque ele, era fantástico, né? Obviamente, ele não é considerado até hoje o melhor piloto que já existiu da Fórmula 1 à toa, não é só por essas variáveis, mas eu quis trazer isso muito para nós brasileiros. Mas o que eu quero associar também, que me vem na cabeça, e eu quero fazer uma analogia com vendas, mantendo a Fórmula 1, a gente teve essa era, digamos, de ouro do Brasil, né? Grandes pilotos, teve Nelson Piquet, teve vários, e depois a própria Fórmula 1, de uma maneira ampla, globalmente, ela perdeu energia, ela perdeu tração. Não sei exatamente a época, não sou, como eu falei, um fã tão adepto assim a acompanhar, mas eu vi um movimento muito forte da Fórmula 1 voltando há pouco tempo atrás, né? Com dinamismo, com reposicionamento, repaginado, e passou a ser um dos esportes com maior número de fãs engajados, né? Seja no mundo digital, seja até no mundo de TV aberta, etc. E não sei se todo mundo conhece essa história, mas a Fórmula 1 ela entendeu o seguinte: a troca geracional ela também acontece no esporte como acontece nos negócios. E a gente vive o tempo inteiro aqui nos negócios troca geracional. O e-commerce, que é um dos assuntos que nós vamos entrar na sequência, a venda do digital, acho que muitas pessoas gostariam de escutar um pouco mais sobre isso. Mas eu entendo que também teve a migração geracional das pessoas, nós, como sociedade, para usufruir mais do e-commerce, como um conceito, por exemplo. A mesma coisa a Fórmula 1. Só que o que a Fórmula 1 teve como estratégia, na minha visão acertada, ela investiu muito nas crianças nos anos 2000, em jogos de videogame, etc. Eu lembro que eram jogos lindos de Fórmula 1, para as crianças, em videogame, etc. E, de certa forma, criou um engajamento maior. Unindo, obviamente, a modernidade da tecnologia. Porque se a gente olhar vendas é a mesma coisa desde que vendiam Snake Oil lá, o óleo de cobra lá, na Corrida do Ouro na Califórnia, em 1800 e alguma coisa. Mas existiram momentos que foi dado uma contextualização mais avançada, né? Obviamente que vender hoje
exige muito mais preparo do que antigamente, eventualmente, porque as variáveis, as percepções são muito mais avançadas. Mas a Fórmula 1 também, né? Porque hoje a Fórmula 1 te dá recursos visuais em aplicativos, você vê a câmera pelo capacete do piloto, escuta a equipe, coisa que no passado... No passado você ligava a televisão no sábado para aquela programação de 1 hora que eram os treinos, do domingo mais 1 hora e meia, acabou a corrida e era aquilo que nós tínhamos. Hoje você tem toda essa parte de engajamento, acompanhar os pilotos nas próprias redes sociais, o aplicativo que deixa você acompanhar a corrida pela câmera que você quiser, ouvir os rádios dos pilotos. Então, assim, esse engajamento, trazer o piloto também como protagonista, sabe? E ele algo mais próximo também do público, foi algo que para mim fez bastante diferença. Legal. Vê quando o esporte... O mesmo esporte fazendo de uma maneira diferente. Olha quanta evolução e olha os resultados, né? De novo, analogia para vendas. Tem o lado da frustração. Os caras são... a exigência de performance é altíssima. Pressão. Então eu falo, tem um pouco do nosso mundo na vida deles. Não é só glamour. Quem olha de fora, o vendedor também. O vendedor gosta muito de mostrar só os grandes resultados, né? Fiz essa venda, mas a gente tem os momentos de queda, de dificuldade. O que eu sempre falo para as pessoas de venda que trabalhavam comigo, eu acho que é legal que está nos ouvindo e nos assistindo botar isso em si também, porque a gente tem que buscar motivação todo dia. Entender que o não também é um ponto positivo, não é tão fácil de absorver, né? Principalmente quem é mais jovem nesse mercado. Mas eu me vejo muito o tênis, né? O tênis, normalmente, o jogador que vence a partida, ele venceu a maior troca de bolinhas. Mas não é sempre que ele vence a maior parte. E quando ele vence a maior parte, tipo, 55%, 60% das trocas de bolinhas. Ou seja, mesmo num esporte onde o cara é o número 1 do mundo, e pegando os números do Djokovic de 2013, que estão na minha cabeça, que eu usei numa palestra, ele venceu 55% só das trocas de bolinhas, para ser o número 1 do mundo. Ou seja, o cara, para ser o melhor dos melhores do mundo, ele teve que vencer 5% acima da metade só. Ou seja, a mesma coisa são vendas, são negócios, são pequenos detalhes, nem todas você vai vencer. Eu acho muito legal associar o esporte, e até para motivar, porque aquele cara que está numa semana ruim de venda, ele não pode terceirizar que a venda não está acontecendo por um elemento terceiro. Ele tem que entender o seguinte, o que de diferente ele vai estar fazendo, quando necessário, e o que ele está fazendo bem feito, e aí entra a questão de revisar o dia a dia dele para ele mudar e o que ele vai manter. Porque vendas no final do dia, resiliência, visão de transformação e técnica, né? Técnica, não vamos achar que o cara nasceu falante, o cara é um mega vendedor, né? Não é por aí. Tem muita gente que pergunta, né? Pô, a pessoa nasce vendedor? Para mim, não. Não. Tem metodologia. Esquece. Isso aí, assim, quem diz isso... É um paradigma isso. Não, mas quebramos já de cara. Não existe. Até isso vem muito da... Quem gosta de leitura, tem um livro, depois eu compartilho aqui, vou tentar recordar o nome da nossa conversa, mas tem um livro de década de 80 que fala sobre vendas, ele explica por que o vendedor é considerado esse malandrão que fala pelos cotovelos, ou vai te vender aquele sal grosso do Himalaia no corredor do shopping, sabe? Porque esse vendedor, ele tem a imagem de antigamente que os caras que vendiam, os chineses que vieram vender, que usavam snake oil, né, aquele óleo de cobra para as dores, eu ia dizer nas juntas, é uma coisa mais antiga, mas nas articulações, né? E naquela época, alguns oportunistas viram que aquilo podia servir para vender qualquer coisa, e aí mentiam para vender. Então ficou um pouco essa imagem desde o passado, aí passou para vendedor de carro, etc. Mas hoje, é muito claro na sociedade que não tem espaço para quem não se prepara para vender, né? Ninguém mais tem tempo para perder. O tempo é talvez uma das moedas mais valiosas que existem. E talvez não, certamente. Vendas é uma profissão linda. Eu falo assim, e pro e-commerce, Bush, você sabe o que foi isso também? O que nós vendemos, depois vem parar na televisão, numa mídia e etc. É muito gostoso. O reconhecimento, né? Exato. Você tá ali desde o momento da concepção, de tentar vender aquela ideia e de repente você ter aquilo passando na televisão com várias pessoas elogiando. Nós fizemos isso, eu não sei se você está lembrado, o primeiro e-commerce de carros da América Latina foi uma venda que nós fizemos juntos. É verdade. Então, desde as primeiras conversas com os presidentes da empresa, com o board da empresa, até o dia do lançamento no Salão do Automóvel, olha o quanto, né? Quantos nãos, quantas objeções nós vencemos. Ô, Eric, uma coisa eu acho que é legal o pessoal que está nos acompanhando entender, assim. O Eric foi um cara que teve uma disciplina muito forte, uma resiliência, entregou mais do que era esperado, né? Ele, com isso, se destacou em vendas. Depois, com essas características, ele conseguiu passar a ser um líder de vendas, líder na América Latina de vendas naquela mesma empresa, que era a Oracle. Mas depois disso, teve uma carreira muito forte de vendas, liderando grandes operações, né?
Nós trabalhamos juntos na época da Oracle, depois na Salesforce. Tu teve um período na SAP também, até estar agora na Vetex, liderando a operação do Brasil em vendas, né? Vendas e marketing, né? Se olhar o Eric hoje, quais são os 3 atributos, 2 atributos, eu estou dando só uma forma de guiar aqui, que tu acredita que são relevantes para um bom líder de venda? Hoje, como a gente já foi liderado e a gente liderou muitas centenas, milhares de pessoas em vendas, como é que tu enxerga hoje a principal característica de um bom líder de vendas, né? Tanto para a companhia quanto para as pessoas? Ser referência. E tem um lado muito importante para mim, que é você colocar a mão na graxa junto com o seu vendedor. No mundo de vendas, a gente tem o gestor Outlook, que é o cara assim, vai fechar quando? Qual o valor? Quando e quanto? A gente viu uma série desses na nossa carreira. Mas acho que aquele gestor que vai para campo, sujar a mão de graxa, você está inseguro nessa apresentação, deixa que eu vou. E não tem problema nenhum quando eu vou. Esse é um papel do gestor. Então, ser uma referência e colocando a mão na graxa, eu acho que isso você tem um time mais engajado e você consegue também ter um impacto na performance disso. O lado da motivação, porque a gente vai viver períodos de muita dificuldade, então manter essa resiliência do time, ela é super importante também. Então, passamos por momentos difíceis, tem quarters difíceis e tudo mais. Então, você tem que ser aquela pessoa que sai totalmente da cama motivada, porque você tem várias outras pessoas para serem motivadas também, né? E eu acho que seria isso. E treino. O Joel fala muito de treino, né? Eu acho que isso é fundamental, incentivar o teu time a estudar e a treinar. Não é simplesmente... O vendedor, quando ele já tem alguns anos na posição, ele tem um vício de entrar no modo automático muito grande. E acho que esse modo automático acaba prejudicando a performance em vendas. Então é muito importante que o gestor também force o teu time, né? Acho que a gente tem que incentivar o time a sempre estar trabalhando o conhecimento e treinando. O lado que eu falei de colocar a turma na sala, vamos lá, vamos treinar a apresentação que a gente vai fazer amanhã. A gente pega os BDRs do nosso time e colocam todos numa sala, vamos ligar com eles também. Vamos trabalhar na prospecção. Porque a gente acaba entrando no modo automático, achando que faz tudo bem, e no final a gente não está fazendo nada. O próprio livro Spin Selling, que para mim, quem está assistindo a gente, tem 2 livros do Neil Hackham, que é o que eu indicaria, né? Que é o Alcançando Excelência em Vendas para Grandes Empresas, e o Spin Selling, que também é do mesmo autor. Ele fala muito disso, né? Do preparo, de você planejar desde as perguntas antes de uma reunião. Então, eu acho que esses 3 fatores são muito importantes. Legal. Não sei por que me veio na cabeça agora, e vou contar a história dos 3 envelopes para quem está nos ouvindo. Legal. História dos 3 envelopes, que é uma história que é meio oculta no mercado, mas eu acho que é legal falar para o pessoal, é assim. Certas empresas têm a seguinte cultura: se você não performar, você não se mantém no cargo, seja como vendedor, seja como líder. E a história dos 3 envelopes, que gira no mercado aí, é que você, como líder de uma determinada empresa, se você quando assume uma posição de liderança de vendas, você recebe os 3 envelopes. E está lá escrito, após os primeiros 3 meses, é o quarter, como tu cita, né, o trimestre, você abre o envelope e veja o que está lá escrito. E aí você abre o envelope e está escrito, você não bateu a meta de vendas, né? Pois é, não bati. Pois então, culpe o seu antecessor. Beleza, o cara volta lá e diz, pois é, o anterior, né? Coisa. Passou mais 3 meses, ele pode abrir o segundo envelope. Ele abre o segundo envelope e está escrito, voltou a ter problema em performance de venda? Sim. Então, culpe algum dos teus funcionários e o demita. Então, né, faça isso. E passou mais 3 meses, o terceiro envelope, o cara abre e está escrito, ainda não performou? O cara, não, ainda não. Então escreva 3 envelopes e passe para o próximo, né? Tipo, essa é a brincadeira que tem no mundo de vendas, real até acredito, mas tirando essa brincadeira aí, vendas, por mais que exige resiliência, treinamento, visão, dedicação, etc., a gente não pode ter romantismo nenhum, né? Porque no final do dia, vendas é o que mantém uma empresa com o coração batendo, etc. Obviamente todas as áreas são relevantes, mas essa história eu sempre escuto, né? E ela é muito, muito pertinente, porque no final do dia, o old school, as pessoas de antigamente falam muito disso. Elas gerenciavam, quando falou pelo Outlook, né? O cara que só cobra. E hoje a nossa sociedade precisa de pessoas com propósito, pessoas que fazem, né? Eric, é muito fácil falar de e-commerce, e todo mundo associa o e-commerce, e e-commerce também é vendas, né? Por mais que tu vende e-commerce, né? Mas o e-commerce é interessante porque, assim, as pessoas têm um romantismo de achar que simplesmente elas migrarem a operação que elas têm no mundo tradicional
para uma operação digital, ou seja, ter um site para vender produtos, elas vão estar atualizadas, elas vão performar. Infelizmente, a realidade não é bem assim, né? A digitalização não necessariamente é o principal fator, existem N fatores. Qual a recomendação que tu daria hoje para as empresas que já estão no comércio eletrônico? Eu estou falando aqui de pequena e média empresa, obviamente que as grandes, a gente estaria falando de uma complexidade muito maior de elementos, mas se eu pegar aquela empresa que ainda não depende, ainda não priorizou o e-commerce como a principal estratégia, ela entendeu que tinha que estar lá, mas ela estando lá, ela também não está vendo grande diferença, porque ela simplesmente se posicionou, ela não está atuando, não está protagonizando. O que tu daria de conselho para essas empresas direcionarem os seus esforços no e-commerce delas? O primeiro é foco. O digital não é mais uma opção, ele não é mais uma loja apartada ali, ele faz parte da estratégia do seu negócio. Então, um consumidor do outro lado, ele é omni, cada vez mais exigente, e ele vai passar por vários canais, seja loja física, e-commerce, WhatsApp, o que for. Então, eu daria como sugestão olhar toda essa jornada. Realmente, meu site tem a fluidez necessária para que eu consiga o menor nível de fricção e consiga tirar uma venda o mais rápido possível dali. E aí, desde do campo de busca, imagens, o meu catálogo, como é que está montado, né? Eu acho que tem que pensar em toda a jornada do cliente. E a jornada, as empresas acabam tendo o vício de olhar só para esse momento da conversão, que é o e-commerce. Mas ela começa muito antes. Desde a parte de atração, né? E trabalhar com todo esse tráfego que está entrando na sua loja e depois no pós-venda. Que para mim é super importante, porque o cara feliz vai voltar e vai comprar novamente com o teu e-commerce. Exato. E o pessoal romantiza que é trazer mais audiência e não entende a jornada muitas vezes. Nós temos vários segmentos que têm um tráfego enorme, então são várias pessoas acessando o site e não tem conversão. Então, olhar esses pontos, esses pequenos detalhes, acabam ajudando sempre a você aumentar a tua conversão. E aí, sempre legal também trazer um paralelo, tem vários dados públicos, né, reports que toda hora são publicados, aí a própria Neotrust publica. Então, veja no segmento que você está inserido, como é que está a taxa de conversão, como é que estão os principais KPIs e tenta dali crescer. Né? Estou bem, estou mal e que tipo de ações eu posso tomar para melhorar esses KPIs. Então, eu daria dicas assim. E a principal não trate o digital como algo apartado, ele faz parte do centro da tua estratégia. Talvez eu acho que as pessoas têm que desmistificar um aspecto, na minha visão, eu me metendo aqui da pitaco, né? Não, que eu acho que a gente associa a visão de que empresa é um pensamento, pessoa física é outro pensamento. Né? E, na verdade, todos nós somos consumidores de uma empresa, de algum produto, e se a gente entendesse o comportamento das pessoas antes do que a gente vai ofertar para elas, no sentido de experiência, a gente certamente teria muito mais sucesso. Né? Muitas vezes a empresa ela parte a oferecer algo baseado no que ela fazia antes e não de algo como a gente espera. Né? Eu acho que isso é um fator também super relevante nesse mundo do e-commerce. E aí, até agora me veio na cabeça um insight para trazer para a nossa conversa. É muito fácil quando eu falo de e-commerce, de comércio eletrônico, os nomes que quisermos dar, a gente fala muito o mercado chama de B2C, né? Ou seja, as empresas vendendo para o consumidor final. Né? Eu entrar num site, comprar um produto, um chocolate, comprar uma roupa, etc. Mas poucas pessoas eu vejo falando de empresas entre empresas, que talvez é a maior força de vendas que a gente tem no mercado corporativo de vendedores. Né? Mais do que televendas, a gente tem pessoal de campo. E se a gente juntar até mesmo os televendas e juntar o profissional de campo de empresa para empresa, que é o B2B, o e-commerce, de certa forma, já é uma realidade hoje para entregar uma melhor experiência para as pessoas compradoras do outro lado, né? Do outro lado da mesa, você tem um consumidor, de novo, cada vez mais exigente. Tem uma estatística que mais de 50% dos executivos de compras, eles já são da geração millennials. Não vamos falar desse assunto geracional, eu tô numa fase... Eu não sou milênio, tá? Que fique claro. Eu não tô na fase boa aqui. Então, é importante pensar como é que vai ser a experiência, né, deste cliente com o teu processo de venda. Então, hoje eu falo assim, esses millennials, eles querem um mundo mais próximo do B2C, que a compra que ele está fazendo na empresa seja o mais próximo possível do que ele tem na Amazon ou em outros e-commerces, né? Então eu falo, também se torna importante olhar toda essa jornada e revisitar esses pontos. Cara, é um negócio que não entra na minha cabeça, né? Porque assim, cuidado, nós estamos falando uma conversa sobre vendas. E naturalmente, quem é vendedor se identifica com muitos pontos que a gente trouxe na conversa.
E no momento que eu vou trazer agora B2B digital, parece que eu sou contra o vendedor. Não, e aí vem outro paradigma, tá? A gente passou muitos anos discutindo, assim, a loja física e o e-commerce, né? O e-commerce vai matar a loja física? Não. Aí a gente viu que esse paradigma já foi quebrado. Existe um outro paradigma. O e-commerce B2B vai acabar com a profissão de vendas? Não, não vai. Talvez aquele vendedor do cafezinho, ele não tenha o espaço que ele tem hoje, ou que ele teve no passado. Então, o vendedor hoje, ele precisa estar muito mais capacitado para sentar com o cliente e saber trabalhar os pontos de dor ou mostrar aquilo que o cliente nem sabe que precisa. O que me vem na cabeça, e deve ter muita gente nos escutando, que assim, eu sou dono de do mercadinho de bairro. Quantos fornecedores eu tenho que receber por semana para fazer pedido, para o cara olhar minha prateleira e etc? Quanto tempo eu despendo com isso? Outra coisa, eu tenho uma pizzaria, acabou, essa noite eu tive 3 vezes o volume médio que eu teria, e aquele vendedor que passaria só na terça-feira de manhã, eu tô no sábado à noite, cara, eu já sei que acabou, sei lá, a bebida, acabou farinha, sei lá o que acabou. Que é uma jornada legal, né? Do porquê que o vendedor não acaba com esse mundo digital. Geralmente, esse empreendedor que você está falando, ele é o cara de compras, ele é o CEO, ele tem várias posições dentro da empresa, né? Então, vamos pegar o cara da pizzaria. Ele teve uma demanda fora do padrão, ele vai precisar comprar mais laticínios, por exemplo. O que ele vai fazer? Pô, geralmente é pós o expediente ou na madrugada, ele vai ter a capacidade de entrar num portal e efetuar as compras ou a pesquisa do que ele precisa. E vamos supor que ele não converteu, ele não comprou. O que a gente faria? No mundo de e-commerce, mandar um e-mail marketing no outro dia, tentando recuperar esse carrinho. Mas olha a importância do vendedor nessa história. Dependendo do valor do ticket médio daquele carrinho, por que não um vendedor tem uma tarefa no CRM dele para que no dia seguinte ele faça uma ligação para esse cara logo cedo? Primeiro horário, pegue o cara no impulso. De novo, mundo Omni, diferentes canais. Que, na verdade, assim, Eric, esse é o ponto que eu queria trazer. O sucesso de qualquer companhia, isso coloco aqui na mesa, são 3 pontos quando ela vai ao mercado. Quando ela entrega conveniência, quando ela tem atenção e quando ela tem confiança. E conveniência é tempo. Então, assim, eu não consigo entender de que tem a obrigatoriedade, eu como um comprador, que eu tenha que receber a visita de alguém para comprar. Mas eu sei da importância de ter alguém visitando a minha empresa como um ponto focal, que possa me ajudar a melhor... Nós estamos falando de supermercado como exemplo, Sim. Obviamente vale para qualquer segmento de mercado. Obviamente que o profissional, a relação pessoal é muito relevante, eu não acredito que ela perde, eu acredito só que ela vai ser melhor otimizada. Eu não tenho por que te ocupar o tempo, fazer tu deslocar, simplesmente pegar um pedido. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para quem é empresário hoje, é entender o quanto o digital ele pode diminuir o tempo dele hoje, de latência entre o cliente precisar comprar e o cliente comprar. E se ele reduzir isso, ele pode ter otimização de frete, ele pode ter otimização de estoque. E eu não estou em nenhum momento dizendo que o vendedor sai do circuito, antes pelo contrário, eu acredito que o vendedor só enriquece isso mais. A questão é que a gente pode usar o digital para fazer coisas que a gente não fazia antes. Isso está parecendo, sabe o quê? Aquele papo da escola. Começou a pandemia, as crianças tiveram que ter aula pela internet. Como é que aconteceu? O que mudou é que botaram uma câmera na frente da professora, na frente do quadro de giz, ela desenhando e a criança em casa vendo. A experiência de ensino ficou a mesma. O que a gente tem que entender, e é o ponto que eu defendo muito, é que o B2B digital, ele entra para trazer evidências, elementos, ferramentas que a gente não conseguia fazer no offline. Em escala. Em escala. E com isso o vendedor pode vender muito mais, pode ganhar muito mais, o ecossistema ganha mais. Porque se o ecossistema consegue vender mais, naturalmente você parte desse ecossistema positivo. Desculpa, eu tô meio desabafando, não, mas está certo. E o o vendedor, pra mim, é uma assim, mega oportunidade. Uma mega oportunidade. É um mercado muito maior que o B2C, eu não sei se todos sabem disso. E o vendedor pode entrar ali, montar um carrinho sugerido, mandar para esse cliente, ó, quando você tiver um tempo, dá uma olhada, estou com promoções aqui, ali, etc. Facilitar também, usar o digital para escalar o trabalho dele. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o e-commerce e eu acho que muita gente deve escutar e não saber às vezes, e a gente às vezes tem vergonha de perguntar, então eu vou te perguntar aqui para a gente ajudar a ter um conteúdo para essas pessoas. O e-commerce iniciou, então ele expandiu rapidamente para o uso por dispositivos móveis, pelos celulares, a gente compra hoje por celular até mais do que pelo PC, né, etc., acessa a internet mais, etc., compra por redes sociais, vários canais, etc. Mas tem 2 canais que pré-metaverso, que metaverso é um tema ainda que a gente podia fazer um outro podcast só dele. Mas quando a gente fala que são pré, que para mim são grandes potenciais, mas pouca gente fala ou entende, que é o conversational commerce, ou commerce conversando, né, comprar falando. Conversational commerce. E o segundo é a parte do live commerce. É a parte de eu poder interagir com uma pessoa de outro lado ou participar de algum
talk show, algum programa que me permita ter uma interação de compra. Na tua visão dessas duas opções, ou seja, de eu poder conversar com um assistente de voz, para eu poder usar algum recurso desse tipo e pedir, me lembra amanhã de comprar 5 kg de farinha, ou compra agora e entrega amanhã, etc. Ou eu assistir uma live e fazer uma interação de compra ali, qual dessas duas tu acredita que a gente vai ter no nosso dia a dia presente com mais impacto do que a gente tem hoje? Acho que o conversational. E não só ela automatizada, né, como o exemplo que você citou, mas ela também humanizada, com o vendedor do outro lado. Novamente, o papel do vendedor e tendo a sua importância. Então, hoje, na pandemia, a gente viu várias lojas que não tinham um e-commerce, elas começando a colocar os seus vendedores para trabalhar com o WhatsApp, para lá e para cá, mas hoje já tem tecnologias para se organizar bastante isso, né, e utilizar isso como mais um canal. Eu acredito que o Conversational e o lado do live commerce que você trouxe, Bush, para mim ele tem um potencial gigante também nesse mercado, porque a gente tem um exemplo até recente na empresa, né? Uma das maiores influenciadoras do país, a Virgínia, ela montou um e-commerce de um SKU. Um SKU é um produto, né? Um produto. Era um produto que é um sérum. Eu sou super fã desse case e também das empreendedoras, que é a Samara e a Virgínia, e elas explodiram de vender. Assim, o poder que o influenciador tem também diante do mercado, né? Ela ligando as próprias empreendedoras, fazendo posts no Instagram, né, em outros meios e trazendo tráfego enorme para o site, com taxas de conversão super relevantes e fazendo aí um protagonismo muito forte no setor de cosméticos. Então eu falo assim, olha o potencial que tem esses novos canais e o metaverso que você citou também é algo que me chama bastante atenção. Eu não me arrisco aqui a dizer do que vai ser, né? Tá todo mundo falando disso, né? Pô, vai dominar as vendas aqui no nosso mercado. Não sei, mas é algo extremamente promissor que está vindo. Então, isso nós vamos fazer um episódio disso. Isso aqui merece um podcast com alguém que conhece muito mais do que eu. Não, nem nesse aspecto, mas é um assunto que ele não é tão romântico quanto parece, não tão distante quanto se imagina. Exato. Né? Então, acho que a gente pode desmistificar muito aqui numa conversa mais ampla. Eric, a gente vai chegando mais ao fim aqui, eu queria te fazer uma pergunta, tu já citou 2 livros, mas imagina o seguinte, cara, eu trabalho num varejo, eu trabalho numa loja, eu trabalho com vendas, que eu poderia ler para me ajudar em vendas? Tem algum outro livro que tu poderia sugerir? Ou tu acredita que esses 2 livros poderiam ajudar qualquer tipo de... Esses 2 livros, eu falo assim, principalmente para quem está no mercado de vendas B2B, eu acho que para tirar da inércia, todo vendedor que entra no meu time recebe esse kit. Tá? Entendi. A Bíblia de Vendas também, eu acho que é um livro super bacana. E esse sim vale para B2C. E assim, temos várias literaturas, mas eu acho que hoje tem muito conteúdo. Podcast, tem vários hoje influenciadores do mundo de vendas que em pequenas pílulas já vão te ajudando a melhorar no dia a dia. Podia dizer o Carlos Bush, mas Carlos obrigado. Bush é um deles, com seu livro, né? Muito além das expectativas. O mais importante é quando é natural. O mais importante é quando é natural. Aliás, parabéns pelo livro, tá, Bush? Obrigado. Então, eu acho que assim, hoje em dia, essas pequenas pílulas podem ajudar muito no dia a dia. Às vezes você tem ali, o cara te traz um insight que vai fazer a diferença na tua reunião, que vai acontecer daqui a algumas horas. Legal. Eric, para finalizar aqui, eu queria te fazer umas 3, 4 perguntas, assim, mais pai-bola, entendeu? Uma resposta mais de impulso, assim. Primeira pergunta é Ayrton Senna ou Piquet? Sacanagem, né? Ayrton Senna, não, muito respeito pelo Piquet, mas Ayrton Senna. Hamilton ou Schumacher? Hamilton. Cara, a gente não falou de um assunto que para mim é relevante, e esse eu vou abrir um parênteses, não precisa ser tão pai-bola, mas só para te colocar assim, que é uma referência para ti na vida? Cara, minha mãe. Tua mãe? Minha mãe. Eu acho que, até me emociona, porque ela que ficou instigando, sabe? O Eric pode mais, o Eric pode ir além, etc, sabe? Não se contente com o que você tem, sonhe grande. Então, eu acho que esse lado vem muito forte dela. E muita coisa do que eu tenho, claro, pelos meus pais, eu tenho uma família de valores gigantes. Eu conheço e realmente são fantásticos. Que fizeram bastante diferença na minha vida. E amigos, estar rodeado das pessoas certas. Bush, você foi um cara que mudou a minha vida. Em vários sentidos. Eu lembro da nossa primeira conversa, naquela salinha da Oracle, onde eu Cuidado, tá quase ao vivo, então cuida do que tu vai falar aí, mano. Eu precisando de uma ajuda para um determinado pitch para vender para uma conta específica. Você ali, né? A gente tava num momento muito de todo mundo competia um com o outro. Você não, cara, baixou a guarda ali, você nem me conhecia, me pegou, me ajudou a montar material. Isso me marcou. 2013. O segundo que me marcou foi essa venda que nós perdemos juntos grande. E aí, logo na sequência, nós fizemos outra venda maior ainda.
E eu lembro de nós dois, lá no café embaixo, fazendo PowerPoint, montando impressão, que a gente queria revolucionar o processo de vendas, né? Então, revistinha para tentar chamar a atenção dos executivos na hora das vendas. E a gente colocando realmente a mão na massa. Você me ajudou, porque eu sou um cara que não tenho muita habilidade para essas coisas. E o terceiro foi o curso que mudou minha vida, você foi o cara que sugeriu. Então, acabamos não falando disso. O Eric fez o curso de liderança de Harvard. foi você. E assim, legal. então estar rodeado das pessoas certas, para mim é fundamental. Isso vai desde família, mas principalmente dos amigos também. Legal, com a história Tenho muito poucos amigos, mas eles fazem bastante diferença na minha vida e você é um deles. Muito legal, obrigado. Sabe o que tu me fez, vou tentar não me emocionar, né? Mas me fez lembrar de uma palestra essa semana para uma amiga, e o pessoal me perguntando muito, dizendo assim, o que eu faço para vender tal produto para executivos? Eu ligo, os caras não me atendem bem e tal. E tu acabou de trazer um aspecto importante, o quanto importante a gente estar num ambiente, num contexto que nos favoreça. E o que as pessoas às vezes não enxergam é que elas podiam se movimentar. Em um momento foi dito que eu tenho que ficar parado aqui. Então, se eu não estou próximo de pessoas que poderiam me ajudar, por que eu não procuro elas? Por que eu não compro espaço para estar perto delas? Por que eu não faço um curso com elas? Por que eu não mando uma mensagem para o Eric, dizendo, Eric, eu quero trabalhar de graça para ser tua sombra, o teu shadow? Eu acho que existem muitas oportunidades. E talvez eu acho que a gente encerra muito nessa linha aqui, que eu acho que tem muito a ver contigo, né? Um cara que cresceu em vendas desde a atividade mais básica, né? Tu citou antes uma sigla, BDR, né? Para o pessoal entender que é o cara que está internamente lá desenvolvendo um negócio, ele não tem o glamour de um vendedor. Quando a gente fala de grande empresa, tem níveis de vendedores, né? Mas todo mundo é vendedor igual. O BDR é o cara que fica ligando, tentando abrir a porta para uma oportunidade de vendas. Então, assim, é o cara que mais toma não e é uma profissão que eu tiro bastante chapéu. Muito legal, muito legal. E assim a gente vai encerrando, cara. Demais. Obrigado, eu podia de coração, honrado mesmo. Podia ficar horas falando contigo, até porque a gente ia falar de situações também não tão ortodoxas, né? A gente ficou tudo bonitinho aqui falando. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Eu acho que é super importante lembrar que a gente está em todas as plataformas de áudio, YouTube. Se você quiser compartilhar comigo os teus principais aprendizados, no meu Instagram é Carlos Busch, B-U-S-C-H, acho que é super importante. Eric, se o pessoal quiser falar contigo, como é que Instagram, te encontra? Eric com CK, _ Buzzi, B-U-Z-Z-I, ou no LinkedIn. Tá bom. Respondo todo mundo que entra em contato. Inclusive Fórmula 1. O que quiser. Gente, obrigado por tudo. Meu nome é Carlos Busch. Fiquem bem.